Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 29 de agosto. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, virou réu em ação que apura a exportação ilegal de madeira. São investigados crimes contra a flora e a corrupção. O atual deputado federal Ricardo Salles se tornou réu em uma ação que apura um esquema de exportação ilegal de madeira, quando era ministro do Meio Ambiente. O ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e outros servidores também foram denunciados pelo Ministério Público Federal. De acordo com a denúncia, as investigações apontam para a existência de um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. O Ministério Público elencou uma série de apreensões de madeira de origem brasileira nos Estados Unidos, que estavam sem a documentação necessária para exportação. Segundo as investigações, diante das apreensões, um conjunto de empresas do setor madeireiro buscou apoio junto aos 2 servidores do IBAMA, incluindo o superintendente do órgão no Pará. Segundo o Ministério Público, os servidores do IBAMA emitiram certidões em um ofício sem valor jurídico, com o objetivo de liberar a madeira apreendida. Mas a documentação não foi aceita pelas autoridades norte-americanas em razão da ilegalidade. Ainda conforme a denúncia, em fevereiro de 2020, Ricardo Salles se encontrou com os representantes das empresas envolvidas no suposto esquema, além de parlamentares, para uma reunião sobre exportação de madeiras ativas no estado do Pará. Após a reunião, foram legalizadas, inclusive com efeito retroativo, milhares de cargas expedidas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, está prestando, nesse momento, seu depoimento na CPMI do dia 8 de janeiro. Vieira foi fardado e optou por não responder às perguntas. A decisão judicial permitiu ao coronel ficar em silêncio em questionamentos que pudessem incriminá-lo. Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o coronel Fábio Augusto Vieira disse que ficou consternado com os ataques feitos a Brasília no início do ano e garantiu que não concordava com as depredações aos prédios dos 3 poderes. Somos uma polícia de Estado e não de governo, e por isso deveríamos atuar para garantir o resultado proclamado nas urnas, a ordem e, sobretudo, a democracia, com uma transição pacífica até a posse presidencial. Por ter sido adotado por Brasília ainda jovem, por estar zelando diuturnamente há mais de 30 anos pela minha cidade, fiquei consternado ao ver vândalos, verdadeiros terroristas, depredando prédios públicos, patrimônios históricos e atacando as instituições do nosso país, que sempre protegi com muita dedicação. Jamais compactuei, assenti, participei ou permiti que atacassem nosso Estado democrático de direito. Apesar de defender sua integridade, depois do pronunciamento inicial, ele resolveu ficar em silêncio. O ex-comandante da PM disse que, como não teve acesso à íntegra das investigações, optou por não responder às questões dos parlamentares. Esse direito foi garantido a ele pelo Supremo Tribunal Federal. A indústria caiu em agosto e atingiu o menor nível dos últimos 3 anos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa foi a segunda queda seguida. A queda da confiança da indústria neste mês foi de 0,5 ponto percentual para 91,4 pontos. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou em agosto deste ano e atingiu o menor patamar para o mês desde 2020, quando o indicador estava em 89,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, a confiança industrial também caiu 0,5 ponto para 92,4 pontos. Os resultados mostram que os empresários continuam bastante afetados ainda com as altas taxas de juros e com o endividamento das famílias em patamares elevados, que dificultam a recuperação da demanda e mantêm as empresas com nível de estoque alto. Os economistas esperam para os próximos meses um nível de atividade ainda morno, mas com alguma melhora no mercado de trabalho. De acordo com o levantamento da FGV, houve queda da confiança da indústria em 11 dos 19 segmentos pesquisados. O índice situação atual recuou para 88,5. Já o índice de expectativa se manteve nos 94,4 pontos. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria também se manteve praticamente estável,
com 80,8%. E agora, nos destaques internacionais, mais de 1.000 escolas ucranianas, infelizmente, foram destruídas desde o início da guerra. O levantamento feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância acendeu um alerta para os efeitos dos ataques persistentes. Vamos acompanhar. Segundo o Unicef, os ataques persistentes significam que apenas cerca de 1/3 das crianças em idade escolar estão frequentando as aulas presencialmente e muitas estão esquecendo o que já aprenderam. Além da Ucrânia, mais da metade das crianças cujas famílias fugiram do conflito para 7 países não estão matriculadas na educação nacional, ressaltou o órgão citando barreiras linguísticas e sistemas educacionais sobrecarregados. Algumas escolas sofreram ataques diretos e outras fecharam por precaução em 18 meses de ataques, com mísseis e artilharia em áreas residenciais em todo o país. A guerra veio na sequência das interrupções causadas pela Covid, o que significa que algumas crianças ucranianas estavam frequentando 1/4 do ano letivo consecutivo de interrupções quando voltaram às aulas esta semana após as férias de verão, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Cerca de metade dos professores ucranianos relatou uma deterioração nas habilidades dos alunos em linguagem, leitura e matemática, conforme o Unicef, e eles perderam a sensação de segurança e amizades que a escola pode proporcionar àqueles que estão enfrentando a guerra. Foi presa nesta segunda-feira na Guatemala uma ex-funcionária da Comissão Antimáfia da ONU. Gonzales se junta a cerca de 30 ex-oficiais da Justiça que investigam casos de corrupção e que agora estão detidos ou exilados. A prisão da advogada Cláudia Gonzales foi coordenada, afirmou o Ministério Público em um comunicado. Gonzales e outros ex-promotores são acusados principalmente de abuso de autoridade pelo Ministério Público, dirigido por Consuelo Porras, que os Estados Unidos incluíram em 2021 em uma lista de corruptos. A primeira coisa que quero provar é que essa acusação contra mim é falsa. Estão construindo provas, o que é um ato de criminalização, como os casos dos meus colegas. É o que posso dizer. Gonzales participou de investigações da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, uma entidade endossada pela ONU que desmantelou redes de corrupção estatal entre 2007 e 2019. O MP detalhou que a jurista supostamente iniciou uma investigação em 2017 sem autorização contra uma magistrada do Poder Judiciário, acusada de pressionar um juiz para favorecer o filho envolvido em um caso de corrupção. Já são cerca de 30 ex-oficiais da Justiça que investigaram casos de corrupção e que agora estão detidos ou exilados. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.